Terra também, não? Da Terra, yeah. Estamos à espera de conexão com o Enda. Mas aqui está a dizer waiting. E aqui estamos à tua espera. E agora desvandar. Espera aí, deixa eu te fazer o convite. Em vez de seres tu a tentar. Há bocadinho eu tentei fazer o convite e... eu acho que estamos a fazer convites ao mesmo tempo, se calhar ainda. Olá! Alô, bom dia, boa noite. Como está? Estamos bem, e tu como é que estás? Eu estou a perceber que sou um inútil na tecnologia. Essa coisa de direto não é fácil. Vou tentar carregar aqui nos botões para ver se o tal pedido, etc. Mas a coisa estava parada, mas olha, pronto, agora já está. Nem vou mexer mais. Já está, e Deixa... vai correr bem. Vai sim, senhora. Vai correr bem. Então, pronto, eu vou começar por vos apresentar e apresentar-vos ao mundo, não é? Este senhor lindíssimo, mesmo, cheio de locks, barbas, dentes brancos. Ok, confortável. Não, pode ter assim não, como tu és. Não, eu estava a brincar, a Sara sabe que eu sou brincalhona. Vamos cortar bem. Linda. O Enda. Olá, Enda. E o Enda é, para mim, uma das pessoas que me inspira, que mais me inspira no mundo. Tem uma aura maravilhosa, tem um coração muito lindo. E é pai, é um bom homem. Se bem que vocês estão a questionar o bom homem. O homem do bem, não, é o homem do bem. O homem do bem é muito mau, mas um bom homem. O Enda é um bom homem. O Enda é um role model para mim. Já disse um pai, é um capoeira, é um psicólogo de casal e de família. Ok, de verdade? De psicólogo? De verdade. Ok. De verdade. Dizem que sim, não é? Dizem que sim. Dizem que sim. Sim. E é dos poucos homens que eu conheço que trabalha a sua espiritualidade ativamente. Ok. E Lorinela é uma força da natureza. Para mim, ela é como um terremoto, porque cada vez que esta mulher comunica e entra na vida das pessoas, faz isto. E não tem como a pessoa ficar indiferente à presença dela, à voz dela, à comunicação dela, aquilo que ela nos passa. E é muito engraçado porque eu olho para vocês os dois como irmãos mais velhos que estão assim, distantes. Eu conheci há muito pouco tempo, mas às vezes eu vejo como uma irmã mais velha. E eu ainda também olho para ele como um irmão mais velho. E são dessas pessoas que estão assim ao longe, mas que eu estou sempre a olhar e a ver e a tirar, a tomar notas. Então são duas pessoas que me inspiram muito. Por isso acho que são duas pessoas perfeitas para estar aqui. Para termos tentado ter essa conversa. Queria mesmo tentar. Obrigada. Exatamente. Obrigada eu por vocês dois estarem aqui. Eu já estou atrás do Enda há mais de um ano. Sim, já tentaste várias vezes ter essa conversa. Primeiro acho que não estavas a conseguir perceber com quem queres ter essa conversa. Enfim, descobriste que era com o Enda e eu estou mesmo aqui muito mais também como... Eu vou vir aprender, né? Também eu não acredito que em todos os espaços nós temos uma palavra sempre a dizer. O que eu acho que eu vim aqui fazer, eu gosto muito dessa tua forma de encarar com positividade o mundo. Nós também estamos num momento em que estamos meio que a guerrear-nos, não que seja mal, que nós estamos cansadas de sofrer, de levar na cabeça e de lidar com pessoas que não se querem melhorar. E o tempo todo, acho que já passamos muito tempo a acreditar que é possível os homens pensarem um pouquinho. Estamos um bocado sem esperança, o que acaba por criar um diálogo que depois também pode não ser construtivo. Pelo menos a Sara sempre que me passa é que essa forma também de atuar não é construtiva. Essas pessoas são nossos irmãos, somos nós também. E fechar a porta do diálogo não é a solução. Pode ser uma solução de grito de momento, mas não pode durar para sempre. Não pode estar sempre a gritar com os homens, não pode estar sempre a gritar com o mundo. Isso só vai lá se nós nos entendemos. Então ainda há pessoas boas como a Sara que querem fazer esse exercício e eu acho que eu sou boa ouvinte e sou boa, gosto de aprender. Então vim muito saber quem é esse Enda que consegue falar sobre os temas que a maior parte dos homens, pelo menos quando eu tento, eu só vejo um mundo raso de encolher de ombros, de é assim,
é a nossa natureza, vocês também. Não consigo ter com todos uma conversa. Linguagem, né? Vale a pena. Linguagens, não é? Eu acho que a mulher tem feito um percurso incrível, não é? As mulheres têm feito um percurso incrível, têm procurado muito, já nem falo da emancipação, mas um crescimento muito ativo. E isso desbaratina os homens, não é? Porque havia uma altura em que o status quo estava muito definido, e as coisas estavam muito claras, não é? De qual é que era o papel do homem, qual é que era o papel da mulher. E felizmente as coisas agora estão a abanar muito, e eu acho que há muito trabalho que nós homens temos para fazer e temos para percorrer, e eu acho que nós estamos ainda só no princípio, né? Para ver se a gente consegue apanhar o comboio, porque senão já foi, não É verdade, verdade. Então, houveram, a Lurinela faz bastantes lives, bastantes e bastante longos, em que ela senta-se e conversa com muita gente e o objetivo é conversar mesmo e sacar as coisas das pessoas e tocar na ferida e expor os problemas e falar sobre aquilo que nós não queremos falar. E houveram 2 lives da Lurinela que me interessaram bastante. Um que foi O Diabo Tem Pila Yeah. e o outro foi Sexo dos Homens que Respondem. Isso é o nome do live. É o nome do live. Já começa com o diabo tem pila. Quem é que se senta para conversar no live desses? Corajoso, né? Corajosas. Mesmo. Não, mas foram homens. Foram homens a falar dos lives. E o que eu absorvi muito desses 2 lives foi que os homens reclamam deles sofrerem muita pressão da sociedade, dos amigos, das mulheres, para serem e comportarem-se e agirem de certas formas padrão que lhes definem como homens, não é? Se não se comportarem dessas formas, eles não hão de ser homens, de maneira nenhuma, não é? E essas formas de se comportar acabam por nos magoar a nós mulheres, que é disso que nós reclamamos sempre, a maior parte das vezes, mas se nós olharmos bem para nós todos como seres humanos, isto também magoa os próprios homens. Ontem mesmo eu estava a ter uma conversa com um homem que dizia que esse tipo de pressão pode chegar a um extremo em que, inclusive, há ataques físicos. Do género, tipo, o grupo de amigos diz vamos fazer isto, e se ele se nega, que foi o caso dele, negou-se, e queriam enterrar-me vivo. E ele disse que teve que fugir. Foi preciso ele fugir. Então, é este tipo de coisas que eu vejo que os homens vivem e vivem calados e vivem sob pressão e vivem a sofrer com isto. E é preciso passar por um processo de desconstrução de todos esses preconceitos, de todos esses padrões, de todas essas questões, essas pressões que são postas aos homens, né? De que é necessário libertar-se, porque eu vejo que eles não estão bem na pele em que estão, a tentar fazer o melhor que podem, mas nenhuma pessoa que está bem vai conseguir tratar bem outra. Não está bem, no caso. Exatamente. Nenhuma pessoa que não está bem vai conseguir tratar bem outra. E depois nós temos todos esses choques entre homens e mulheres, e na sociedade mesmo, entre homens e homens também, em que há muito maltrato. Há muito maltrato, porque não há o cuidar de si mesmo e não há uma sociedade que seja supportive, que apoie o crescimento e formação de um homem como homem, mas um homem saudável. Psicologicamente, mentalmente saudável. E então ainda eu acho que é bom nós começarmos, nós que somos pais hoje em dia, começarmos por ensinar aos nossos filhos coisas saudáveis, né? Padrões saudáveis, formas saudáveis de ser homem, mas para todos estes homens que já são homens e são graúdos e já estão com todos estes preconceitos, todos estes padrões e todas estas noções do que é ser homem, que lhes estão a lastimar a eles e às pessoas com quem eles convivem, como é que é esse processo de desconstrução, então? Uou, obrigado por este convite. Quero agradecer também já a vocês duas por confiarem em mim para vir falar aqui um bocadinho, para partilhar um bocadinho também aquilo que é, se calhar, a minha experiência, algumas ideias.
que eu tenho algumas conclusões e alguns caminhos que tenho tentado fazer. Eu vou começar por contar uma história, né? Uma história que aconteceu há mais ou menos 20 anos, portanto, estávamos ali em 99, mais ou menos, eu estava na faculdade ainda, e há um professor meu, professor Dr. Luís Miguel Neto, tenho orgulho em dizer o nome dele aqui, que convida uma série de estudantes de psicologia, homens, para um projeto que ele tinha. Ali um projeto e tal, eu não vos vou dizer bem o que é, mas venham, vamos conversar um bocadinho. E, nós lá fomos, estava lá o professor, dois ou três estudantes, mais 2 ou 3 homens, e ele, reparem, né, anos 90, quase ali a chegar anos 2000, ele diz, eu queria conversar com vocês sobre o que é que vocês acham que vai ser homem no século XXI. Ficamos a olhar todos uns para os outros. Como assim ser homem no século XXI? É tipo, pronto, ele era o professor, ficámos ali a tentar dizer algumas coisas, mas aquilo era um assunto assim, muito estranho, muito esquisito, não é? Quando saímos até estávamos assim, isto foi muito estranho, não é? Quer dizer, ser homem para um gajo sabe o que é ser homem, não é? Ser homem, isso é uma coisa básica, muito clara, não é? Eu digo, quem é que não sabe quem é homem, não é? Só quem, pronto, não é? Tem outras tendências e tal. E então, foi a primeira vez, não é? Que ainda não se falava de metrosexual, não se falava ainda nada disso, não é? Em que, se calhar, eu fui confrontado com essa questão do que é ser homem. Né? E aí vem outra frase, quase que um homem para ser um homem tem que ser um homem. Não é? Esta é a definição. Um homem para ser um homem tem que ser um homem. Mas, em si, esta frase não diz nada. Não é? O que esta frase diz é que, de facto, nós vamos apelar àquilo que são os nossos padrões, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que vem sendo passado de geração em geração acerca do que é o papel do homem. Ora, nós hoje falamos, não é, de que existe um sistema e tive muitos debates e muitas discussões, porque às vezes sentia que havia aqui uma luta entre os homens e as mulheres, né? Em que as mulheres estão a crescer, a desenvolver-se e de repente começam a desafiar os homens e a dizer, não pode ser assim, não pode, eu também quero sair, eu também quero trabalhar, eu também quero ter respeito, eu também quero poder decidir essas coisas, não é? E os homens depois parece que, mas como é que é isso então? Porquê? Porque as coisas, como falava no início, as coisas estavam definidas, não é? Havia um sistema que definiu as coisas, não é? Que definiu papéis muito rígidos para os homens e para as mulheres. Não é? Coisas como a Revolução Industrial, as questões das guerras aqui na Europa fizeram com que os homens acabassem por também estar um bocadinho deslocados dos seus locais habituais e muitas vezes as mulheres tivessem que ocupar esses lugares dentro da sociedade, nas fábricas, nas ruas, etc. E então, isso também veio motivar, não só, mas também veio motivar que de repente as mulheres começaram a perceber, temos aqui um outro papel, podemos desafiar aqui os nossos papéis. Não é? E ao fazer isso, eu acho que os homens começaram a ficar um bocado confusos. Nós homens começámos a ficar um bocadinho sem saber muito bem, não é? Como é que as coisas funcionam. E então, eu creio que ficou difícil para nós algumas vezes aceitar algumas dessas novas formas de estar, né? E uma das primeiras respostas que há normalmente é repressão, né? É dizer, não, vocês mulheres têm que voltar para a cozinha, vocês mulheres têm que ficar em casa. Essa é a primeira forma de repressão, tipo, vamos voltar a como era, né? Na psicologia sistémica, nós falamos justamente nisso. Há um sistema instituído, né? E quando de alguma forma se tenta alterar esse sistema, a primeira resposta do sistema é não, vamos voltar. Mas as mulheres são marotas. As mulheres não estão a querer voltar para trás. Para a frente é caminho, né? Como diz um brasileiro, para trás nem para ganhar impulso. É para a frente, né? E então agora
nós homens começamos a ter que rever as nossas situações e nos adaptar também um bocadinho. E isso acho que também nos fez questionar um bocadinho, se calhar pela primeira vez, qual é que é o nosso papel? O que é ser homem? Não é? Então, se calhar, finalmente agora começamos a questionar, não é? Que ser homem não é só imitar aqueles padrões, não é? Tentar perceber efetivamente qual é que é a essência da masculinidade, qual é que é a essência, qual é que é... fala-se muito no sagrado feminino, não é? E então também podemos começar a pensar qual é que é o sagrado masculino. Qual é que é este papel que nós temos que eu vejo a mulher, homem, somos dois elementos, não é? Com o yin e yang, complementares, opostos, mas que juntos somos uma força motriz. E atenção aqui, quando eu digo mulher-homem, falo mais dos princípios do que propriamente do género feminino e do género masculino. Não é? Em todos nós temos uma parte feminina, temos uma parte masculina, e portanto essa dinâmica tem que existir tanto dentro de nós individualmente, quanto dentro de nós enquanto casal, parelha, enfim, quanto na família e todas estas coisas. Portanto, como é que nós nos desconstruímos, não é? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos encontrar? Primeiro, eu acho que tem a ver com isto, tem a ver com o facto de perceber que não estamos numa guerra. Não é? É a primeira coisa. Que não estamos numa guerra. Não é? Mas eu acho que nós não estamos numa guerra. Não é? Eu acho que nós estamos numa busca. Não é? E numa busca, e a individuação muitas vezes dá-se pelo confronto. Não é? Mas o confronto não tem que ser necessariamente uma guerra. Né? Há necessidade de ganhar espaço, há necessidade de definir coisas, né? Mas eu não sinto como uma guerra. Obviamente também, que agora aqui podemos falar de outras questões, não é? Tal como nós às vezes falamos do white privilege, nós também falamos aqui do male privilege, não é? Porque de facto, só o facto de ser homem faz com que nós tenhamos uma série de experiências, não é? Ou não tenhamos determinadas experiências que as mulheres passam, que as mulheres atravessam, não é? Eu também, olho, eu conto muitas vezes esta história, também na faculdade, que eu estava muito bem, com as amigas, estávamos à espera de fazer um trabalho de grupo e faltava uma colega nossa. Entretanto, a nossa colega chega atrasada e diz-nos, desculpem lá, estou atrasada porque apareceu um homem que se exibiu à minha frente e aquilo foi uma confusão porque tive que dar a volta e tal, não sei o quê. E eu fiquei tipo, o quê? O quê? Chama a polícia, não. E as outras coisas olham para mim tipo, o quê? Mas como assim? Mas isto está a acontecer, é tipo... E ela, mano, todos os dias. Frequentemente isto acontece. E eu, como assim frequentemente acontece? E então gerou-se ali uma conversa sobre sentirem-se assediadas no metro, nos transportes, no autocarro, na rua. E para mim aquilo era tipo, mas isto está a acontecer assim à minha frente? Eu estou na mesma sociedade onde eu vivo e isto está a acontecer, né? E lá está, é uma das alturas em que nós nos confrontamos com ser homem, né? Apaga uma série de coisas, porque tu não sabes, tu não vives, não é? Sair à noite. Um gajo vai à toa, sai à noite, vai à toa, estamos bem, vamos, etc, né? As mulheres preocupadas, o que é que eu vou vestir, e se mostra muito, se não mostra muito e tal, não sei o quê, né? Mas tanto problema, porquê? Aí está. E se ela se calhar for mais sexy, depois vai ver um abusado que vai, aquilo, aquilo outro, e ela tem que pensar nisto tudo, né? Se vai sozinha, se não vai sozinha, tudo isto. E nós homens nem nos passa pela cabeça, não é? Ou se calhar agora começamos a conversar mais, vamos pensando um pouco nessas coisas. Mas para mim, justamente nesse tempo dos meus 20 anos, né? Isso não era uma questão, eu não percebia que essas coisas aconteciam, né? E só mesmo neste contacto e nesta conversa com as mulheres é que vamos percebendo, não é? Portanto, acho que o primeiro é isso, para nós homens perceber que não é uma guerra,
não é? E digo isto do ponto de vista do homem, que, ou seja, no sentido de não reagir com deitar para baixo. Ouvir, tentar perceber qual é a raiz da queixa, qual é a raiz da dor, qual é a raiz do problema, não é? Que a mulher, ou que o feminino, se calhar melhor falando assim, que o feminino nos está a pôr. Não é? E se calhar aí, quando nós começarmos a ouvir, não é? Também podemos construir ou reconstruir de novo aquilo que é se calhar uma identidade masculina. Não sei se isso faz algum sentido, não é? Então, olha, é ouvirmos uns aos outros. Sempre. Eu queria saber se tu consideras verdade quando agora se repete muito a masculinidade tóxica, porque houve um amigo meu que disse basicamente o que se está a vender hoje em dia é que a masculinidade está errada e que os homens quase têm que pedir desculpa por serem homens. E está agora a chuva de artigos e etc. que explica porque é que a masculinidade é tóxica não só para as mulheres, mas para os próprios homens. Como é que os afeta negativamente. A coisa da supressão das emoções, de terem que ser os fortes, de os negros serem considerados quase como até hoje os touros reprodutores, que têm que estar sempre prontos para o sexo e que esse é o grande trabalho deles, a forma como são fetichizados pelas mulheres brancas e etc. O que eu queria saber de ti é se tu consideras, como é que tu definirias a masculinidade e se tu achas que há necessidade de positivar a masculinidade, ou se ela só é tóxica quando ela não tem que ser tóxica em si. Percebes o que eu estou a dizer? Se tu consideras que a masculinidade em si, como está construída hoje, efetivamente é tóxica, ou se ela só é tóxica quando X, Y, Z e quais são, o que é que tu propões para a masculinidade? Ora bem, eu se calhar em vez de responder eu vou percorrendo o meu pensamento, não é? Que eu pergunto-me... Pois eu vou percorrer o meu pensamento. Percorre o teu pensamento. Que é a masculinidade é tóxica, mas como assim a masculinidade é tóxica? Determinadas definições da masculinidade são tóxicas, não é? Mas masculinidade em si, eu acho que é uma qualidade, não é? É uma qualidade do ser, não é? Deste polo do género, não é? De ser masculino, desta outra metade deste espaço. Portanto, eu acho que a masculinidade torna-se tóxica quando há um sistema que fala muito de uma separação. Fala muito de uma separação e atribui papéis demasiado definidos àquilo que é ser homem e àquilo que é ser mulher. Não é? E eu acho que cria masculinidade tóxica e também pode criar feminilidade tóxica. Não é? Quando as mulheres, de certa maneira, acham que ser feminina é ser submissa. Não é? E então aí eu acho que também é tóxico para as mulheres, porque também não lhes permite ter um papel diferente. Não é? Porque se tu estás a ser, como mulher, estás a ser mais ativa, essa aí, não é? Já também fica... Dizem que é tipo homem. Tu pensas que és homem. Basta tu não cumprir os padrões de feminilidade, exatamente, que são muito rígidos, quase que as pessoas não podem comer porque é mulher, comes muito para uma mulher. Exatamente. Então, tens de comer como uma mulher, que é pouquinho, como um passarinho, estás sempre em dieta, estás sempre fragilizada. Se tu vais treinar, estás a treinar muito, cuidado para não ficar um homem. Exatamente. Tudo que sai dos padrões rígidos, como tu disseste, automaticamente tu pareces um homem. Portanto, isso é extremamente castrador, não é? Exatamente. Há quem interpreta ou quem diga, chama a este sistema um sistema de patriarcado. Não é? Isto porque nós, em termos mesmo de intervenção cultural, nós temos culturas que são mais matriarcais e culturas que são mais patriarcais. Não é? A cultura patriarcal é uma cultura muito mais de conquista, é uma cultura muito mais das coisas muito bem divididas, organizadas de uma forma muito preto é preto, branco é branco, cima é cima, baixo é baixo. E as culturas matriarcais são culturas de maior ligação
com o todo, maior ligação com o holístico, não é? Mais ligados à intuição. Sim, mais ligados à intuição, mais ligados a sentir, mais ligados à relação com a natureza, em que o homem está em simbiose com ela. Portanto, as primeiras culturas eram essencialmente matriarcais, não é? Porque o homem ainda sabia também muito pouco sobre qual era o seu impacto na natureza. Portanto, ele vivia um bocadinho a natureza, não é? Eu acho que depois, à medida que as sociedades mais patriarcais vão ganhando espaço, né? Vão criando fronteiras, criando isto é meu, isto é teu, etc. Não é? Essas coisas começam cada vez mais a estratificar quais os papéis e quem é que pode estar aonde, como, quando e de que maneira. Não é? E essa sociedade, não é? Que eu acho que hoje em dia está exacerbada, não é? Nós vemos o nosso divórcio com a natureza, vemos o nosso divórcio com o nosso irmão, não é? Porque está do outro lado de uma linha imaginária, que a fronteira é aquele já é outro, aquele já é o estranho, não é? Aquele já é o estrangeiro, não é? E portanto, essa sociedade, e eu com isto não estou a querer criticar as sociedades patriarcais. O que eu acho é que não é a masculinidade que se tornou tóxica, foi também este patriarcado que se tornou tóxico, de forma que agora é demasiado rígido. E mesmo um homem, nós podemos pensar assim, mas o patriarcado é para os homens e então os homens são muito bons ali, também, não é? Mas novamente, da mesma forma, um homem que não se queira identificar ou não se consiga identificar com o papel do patriarcado, né? O homem que não se consegue identificar com aquele homem que grita e diz como é que é e que não conversa e que resolve tudo peito, né? Peito aberto e confronta. O homem que não se identificar, né, com isso, é que sentir um bocadinho mais, vamos conversar, vamos isto, vamos tentar, vamos ouvir, como é que é? Então, não é? Falhar, né? E então é nessas alturas que o próprio patriarcado pode criar depois estes movimentos, não é? Porque há uma série de machos em que querem se agarrar a um determinado estabilidade quase que psicológica. No fundo, se eu souber que ser homem é isto, que é a história dos manuais. Eu acho que os homens gostam muito de manuais. Não é? Eu vou contar aqui uma história também, fantástica, que é uma história muito pessoal, mas eu conto a muita gente e acho que foi uma das grandes lições que eu recebi. Que eu estava em casa, a minha esposa chega e está chateada. Está mesmo chateada. E eu penso para mim, será melhor eu ir ter com ela, falar com ela ou esperar um bocadinho que ela acalme? Penso nisto, não consigo chegar a uma conclusão. Então pensei, é falar que a gente se entende, não é? Então vou ter com ela e digo, olha, quando tu chegas chateada, preferes que eu fale logo contigo ou que eu te dê algum espaço? Ela olha para mim com os olhos em fúria e diz, o que achas? É óbvio, não é? E eu, oi? Se é óbvio, então eu sei. Deixa eu só pensar um bocadinho. Espera, deixa eu ver. Não, da outra vez eu fui ter com ela, não deu certo. Da outra vez eu esperei, também não deu certo. Depois, graças. Pensei assim, não, vou-me dar à morte. Pronto, cheguei ao pé dela e disse, querida, eu devia saber, eu sei que eu devia saber, eu sei, mas eu não sei. Por isso, por favor, explica-me o que é que eu faço. Ela, é muito óbvio. É óbvio que depende. É óbvio que depende. E então isto é uma luz na minha cabeça, que é do género do não há manual. Os homens podem achar que existe manual, mas não há manual. Não é? Não há um manual, porque está esta coisa da intuição, esta coisa do feeling, esta coisa de interconexão, não é? A coisa não é... Nós homens às vezes achamos que quando vamos falar sobre uma coisa, vou falar sobre isto, é sobre isto que eu vou falar. Acabou, é uma caixa. Falamos aqui, não é? Por que você está a falar então de outra coisa se estamos a falar disto? Não é? Porque muitas vezes a mulher não funciona assim, as coisas estão ligadas.
né? Emocionalmente, as coisas estão ligadas por todo lado, e então tu não podes ficar só ali naquela caixinha. Né? Os homens, a gente gosta de dividir. É tal história que deu origem ao patriarcado da divisão, não é? Epá, estamos a dividir, não é? Ok, industrialização, pá, não tem nada a ver com a natureza, é industrialização, né? Então vocês estão a estragar o planeta. Não, nós estamos a fazer carros. Não estou a estragar o planeta, estamos só a fazer carros. Vocês também confundem tudo, vocês preocupados com o não é? Mas não é assim. Né? E eu acho que eu agora até já me perdi, estou entusiasmado que até já me perdi da conversa. Mas o meu ponto, ou aquilo que eu sinto, é isto, é que na relação com mulher, se nós não conseguimos, se um homem, aliás, no seu espaço não se identifica totalmente com essa visão do patriarcado, né? Há outros homens, né? E ele começa de repente, esse que não se identifica, começa de repente a dizer, epá, mas cá nós podemos conversar, se calhar não temos que, quando estamos todos juntos, não temos que mandar bocas às miúdas, não temos que fazer isso, né? Os outros vão se sentir inseguros. Não é ele, é os outros. Os outros, aqueles que responderam ao padrão, que te ensinaram, é assim que se faz, vão se sentir inseguros, do ponto de vista psicológico, né? E de repente eles vão pensar, tanto temos aqui né, que se diz homem e no entanto está a pôr aqui achas na fogueira, está a pôr aqui a pôr a hipótese de as coisas serem diferentes. E então aí muitas vezes, como eu falava da outra vez, pode haver esse processo de repressão. Então os homens vão ter com esse homem e dizer, pá, não, vamos te ensinar a ser homem. Né? Porque ser homem não é isso. E eu acho que é daí que surge muitas vezes a violência. Né? E esta repressão que a Sara falava, que um homem que de repente não quer fazer determinada coisa ou prefere fazer de outra forma ou não quer entrar naquele padrão, né? Está a atacar o status quo dos homens. Não é? Do grupo. Exatamente. Então eu estou aqui a querer ver se esta minha pergunta entra. Então estes sinais todos que tu acabaste de nos transmitir, né? De nos falar, de nós termos a noção do quão rígido é o patriarcado e do quão rígidas são as normas que vos são impostas para que vocês sejam homens, não é? Tu, no teu caso pessoal, ao dar-te conta disso, começaste a desencadear o teu processo de ir para dentro de ti, de ir procurar o teu sagrado masculino e de trabalhares em ti, no teu eu, no fazer crescer o teu eu? Foi ao dar-te conta destas coisas? Eu acho que eu tive muita sorte. E tive muita sorte porquê? Porque, em primeiro lugar, muitas mulheres da minha vida, né? Mãe, avó, amigas, muitas mulheres que tiveram muito presentes na minha vida. E eu cresci com um avô que é um homem maravilhoso, ele era caixeiro viajante e, portanto, ele passava muito tempo fora, né? E eu estava com essa minha avó. E ele era um homem maravilhoso comigo, fantástico, incrível, né? Era uma pessoa muito atenciosa, estava lá, etc. Mas ele tratava a minha avó de uma forma muito brusca, de uma forma muito rígida. Sim, era aquele português assim, muito, não é? Eu vou para a taberna, tu faz isto. Ele às vezes chamava a minha avó de vir lá do fundo para lhe fazer um favor, nem sempre se levantava para fazer as coisas, não é? Era assim muito rígido. E eu acho que uma das minhas questões foi justamente que eu não me consegui identificar, não é? Com ter uma atitude que, na minha opinião, muitas vezes eu sentia como violenta. Não é? Eu acho que ele,
né? E quando eu penso nele, porque eu acho que ele era uma pessoa muito, muito boa, muito bondosa, mas ele foi completamente ensinado a ser homem de uma determinada forma, né? E eu, até porque eu passava muito mais tempo com minha avó, não é? E então, quando ele vinha, havia logo aquele ambiente muito sério, muito, muito rígido, não é? De só um olhar dele, uma pessoa já ficava ok, né? E então, não me conseguia identificar com essa masculinidade, né? E então, acho que de certa forma, te tornei mais sensível, não é? Porque ainda era miúdo, não é? Então acabei por me tornar um bocadinho mais sensível a outras, à influência da minha avó, à influência da minha mãe, que é uma pessoa também muito, muito, muito assertiva, uma mulher, e eu percebi que pá, as coisas não são assim tão preto no branco. Na adolescência, claro, aí levamos uma lavagem muito maior, não é? Do que é quando nós começamos por aprender também o que é isto de ser homem ou ser mulher. Mas eu acho que a possibilidade de estar muito com mulheres e como sou uma pessoa que gosta de conversar e gosta de perguntar essas coisas todas, né? De começar a abrir um bocadinho mais para às vezes até de quais eram as expectativas que as mulheres tinham sobre os homens. E às vezes as coisas eram muito incongruentes, porque às vezes diziam que queriam uma coisa, não é? Não, eu quero um homem dócil, simpático, amoroso, mas amanhã estou vê-lo com o gajo de mota, mal encarado, que é todo cheio de tatuagens. Oh, ela não disse que queria um homem doce, simpático, e agora está com ele. Porque ao mesmo tempo as mulheres também depois eram vítimas também desse modelo, não é? Do que é ser homem? Não, ser homem, não é? Aquele homem doce e tal. Ia ficando. Será que as mulheres querem mesmo um homem doce? Será que querem? Quando estão diante de será que é ele o escolhido? Exatamente. Ou isso é só uma ideia de que tu queres, mas depois, ai, o teu homem se for tão doce e tão compreensivo? É uma coisa que os homens isso é uma grande discussão. E será que é homem? Será que o homem, se for muito doce, será que é um homem? Né? Será que vocês querem isso? O que é que a mulher procura, não é? O que é que a mulher procura? Aí papéis, e eu acho que esta história dos papéis de masculino e feminino tem que ser vistos de uma maneira mais fluida, não é? Porque há mulheres que se calhar são muito doces e se calhar procuram numa relação algo que as proteja mais, algo que as segure mais, e há outras que são muito independentes e querem liberdade, não é? Uma amiga minha dizia um bocadinho: eu não quero um homem para me fazer feliz. Eu não quero que um homem me faça feliz. Eu faço-me feliz a mim mesma. O que eu quero é alguém com quem partilhar a felicidade que eu tenho. Não é? Então, eu sou feliz, sou inteira, né? Mas pronto, mas quero estar com alguém com quem eu possa partilhar essa felicidade que eu tenho, a felicidade que ele tem. Nós dois assim estamos juntos. Há outras pessoas que se calhar pensam: epá, eu preciso de ser que alguma coisa me complete, não é? E portanto, eu acho que os papéis, se calhar, também de homem e de mulher não são assim tão, ou não devem ser vistos de maneira tão linear como o patriarcado faz, não é? E portanto, pode haver aqui ajustamentos diferentes, não é? Uma das situações que me fez pensar também muito no qual é que era o meu papel, não é? E eu acho que, como eu vos estava a dizer no início, houve grande parte da minha vida onde eu estava aqui a tentar criar também uma masculinidade mais doce, mais interativa, etc. Não é? Quando nasce a minha filha, a minha primeira filha, a minha Mariana, havia amigas minhas que me chamavam pai-mãe, não é? Porque eu lavava, andava com a miúda, fazia tudo, não é? E foi uma grande paixão, não é? Mas havia um momento que era incrível, que era quando ela estava a mamar. Quando a mãe estava a dar peito, eu deixava de existir. Ok, eu dava banho, mas quando a mãe dava peito, eu deixava de existir. Né? E o primeiro choque para mim foi tipo: foge, eu estou aqui a fazer isso tudo, não é?
a mãe vai dar peito e de repente eu já não sou, não é? Então, e agora? Fico vazio? Como é que é? Não é? E depois aquelas conversas, discussões que às vezes tínhamos, quem é que é mais importante, o pai ou a mãe e tal, não sei o quê, não. Ah, como é que é? Quem tem mãe tem tudo. Oh, e o pai? Como é que é esta história? E então eu fui percebendo, não é, que o que é que eu podia dar à minha filha naquele momento? O que é que eu podia dar? Eu não conseguia lá chegar. O que é que eu podia dar à minha filha? E tornou-se muito claro que aquilo que eu podia dar à minha filha é que a mãe estivesse o mais tranquila possível, que a mãe estivesse o mais descansada possível, que a mãe estivesse o mais disponível para estar a 100% com a minha filha. Né? E então, ok, se eu preciso, eu lavo a louça, arrumo a casa, faço a comida, tudo para que ela, naquele momento, possa estar 100% com a minha filha. Né? E depois o lucro vem, né? Depois mais tarde elas crescem e também ficam filhinhas do papá, não é? E nós não é? Mas esse foi também depois o momento, porque eu se calhar até aí tinha um bocadinho uma zanga com esta masculinidade tóxica que falavas, não é? Depois daí eu percebi que não, pá, masculinidade pode ser uma coisa bela, maravilhosa, não é? E eu acho que quando falamos do sagrado masculino é isso. É quando a nossa vibração, quando nós pomos aquilo que nós, enquanto homens, somos, ao serviço, não é? Quando nós, de alguma maneira, pomos todas as nossas características, seja força, seja objetividade, pomos ao serviço de algo maior. Seja a família, seja a filha, seja a parelha, seja o que for, né? Eu acho que isso é que é o sagrado masculino. Não é a questão de dominar. Fomos, se calhar, ensinados que o homem tem de controlar tudo, não é? Epá, não tem que ser. Não tem que ser, não temos que controlar tudo. Aliás, o controle é uma ilusão, não é? Portanto, eu acho que é isso, é pôr ao serviço. Acho. Faz-me sentido. Desculpem só, minhas senhoras e meus senhores, vocês estão a ver porque é que eu amo este homem, porque é que ele é um role model para mim, porque é que ele é uma inspiração para mim, porque é que eu tinha que fazer esse live com essa pessoa. Estamos a ver, Sara, estamos a ver. As senhoras e senhores estão a ver. Oh, God, be blessed. Muito, muito obrigado, meu Deus do céu. Mas vamos continuar? Vamos continuar, nós já estamos em 19h45. Mas tu não queres fazer isso em 40 minutos? Eu queria fazer isto em 40 Mas minutos. não consegue, Sara, vai. Então para terminar a última pergunta. Queres fazer Faço a última pergunta? Yeah, para encerrar. Espera aí, aqui alguém está a perguntar, cadê os outros homens que pensam assim? Isso é uma boa pergunta, porque essa coisa de ser também um iluminado no meio de uma sociedade inteira que não quer pensar sobre isso. Porque eu não sei se os homens estão a comunicar com os outros homens que eles percebem que têm até hoje uma relação com a masculinidade e com as pessoas que não é tão positiva, que não é tão boa, né? Exatamente. Agora, o que é que basta? Basta eu ser um ser iluminado, eu sou um homem bom e fico aqui no meu cantinho, ou nós estamos a criar os nossos filhos de maneira diferente? Eu, por exemplo, que sou mãe, fico um bocado com medo, porque há um pouco, mãe do menino, né? Há um pouco, será que eu vou criar um filho completamente idiota? Porque tu também não queres que o teu cão não saiba ladrar, nem lutar, nem se defender. Isso é a verdade. Tu queres dar todas as bases para ele perceber que pode estar em contacto com o seu sentir e que deve comunicar e que deve respeitar as mulheres. Pá, mas será que está mais alguém a fazer isso? Como é que depois as próprias mulheres o vão ler, como falamos há bocado? Então a minha questão é essa, será que os homens estão interessados enquanto comunidade em ter essa conversa, ou é só uma conversa que se tem com as mulheres, que elas saem daqui contentes porque existe um enda? Exato. Estás a ver? E nós queremos mais endas, na verdade. O que é que se pode fazer? Como é que se põe este pensamento mais divulgado ou partilhado? Isso não vai ser pela boca das mulheres, porque os homens não ouvem as mulheres. Não, os homens só ouvem outros homens. Ok? Portanto, um monte de mulheres aqui a escutar o Enda são mesmo só um monte de mulheres a escutar o Enda. Como é que os outros homens são chamados a essa discussão? Uma boa pergunta, uma boa pergunta.
quase que remete um bocadinho ao princípio da nossa conversa, não é? Que é, eu acho que nós homens estamos muito confusos, não é? Porque estamos numa fase de transição entre um modelo que nós achamos, ou alguns de nós achamos que já não funciona, não é? Mas ao mesmo tempo o sistema, o patriarcado ainda funciona, ainda dá essa prevalência aos homens, né? Ainda se nascer homem facilita, é mais fácil arranjar emprego, tens melhores ordenados, portanto, ainda há todo um sistema que permite que os homens ainda consigam... O sexo do bebê é mulher, ficam tristes. Agora que essa coisa do chá do sexo, né? Exato, chá, os pais ficam meio decepcionados, claro que por vídeo tentam disfarçar, mas a forma eles ficam efusivos quando é homem é notória. Exatamente. Até hoje é triste que o bebê na barriga seja menina. Portanto, os homens sabem o que é nascer na pele de uma mulher, né? Sim. E portanto, eu acho que ainda há muitos homens que acham que isto tem que ser um bocadinho mais de força, tem que ser um bocadinho mais de força que se vai conseguir se calhar voltar a um sistema em que o homem tem um lugar muito definido, prioritário e mais alto na sociedade e a mulher continua a ser subjugada, não é? Isto sem querer atacar nenhuma religião, né? Todo o próprio conceito de a mulher vem da costela de Adão, né? A maneira como isto às vezes também fica gravado nas nossas mentes, não é? Porque parece que, ok, então ela tem que estar sempre submissa ao homem, porque é do homem, não é? E se calhar há alturas de nós recontarmos, ou podermos recontar esta história. Eu não sou teólogo, não é? Mas para mim é mais sentido quase como dizer, foi tirada da costela do homem porque é um igual a ele, não é? E portanto não há propriamente o ele maior, ela menor, não, é igual a ele, não é? Ou é uma parte que falta a ele que se autonomizou e portanto só juntos é que voltam a ser inteiros. Não sei, porque eu acho que a maneira também como nós interpretamos os mitos, não é? Que ao mesmo tempo vem a reforçar, quando vistos de uma determinada maneira, vem a reforçar esses estereótipos, né? E vão mantendo as coisas nesta homeostase, neste equilíbrio, que é um desequilíbrio, né? E que na verdade traz também estes conflitos, estes problemas, tanto para homens quanto para mulheres. Portanto, eu acho que nós homens que estamos nesse caminho, não é? Temos de conversar mais, temos de nos pôr mais em causa uns com os outros e ter a coragem de nos grupos fazer como esse amigo da Sara, dizer, eu não contem comigo. Não contem comigo para mim, esse homem não é isso, não contem comigo, não é? O que é muito corajoso, porque tu corres o risco de perder o teu estatuto, de perder o teu espaço junto do teu grupo de referência, não é? E a comunidade é importante, queres pertencer. Não é? Mas a pertença é a maior, ou sei lá, a necessidade que nós temos todos. Exatamente, não é? E portanto é isso, não é? Depois eu acho que é começarmos nós próprios homens a perceber uma coisa, que é nós quando nascemos, né, nós homens somos homens, não é? E não há uma forma de ser homem. Para ser homem não tens que ser de determinada forma. Tu és homem. Tu és homem. Okay. Tu és homem. Portanto, a masculinidade não te define a ti. Tu é que defines a masculinidade. Não é? Porque tu és homem. Não é? E portanto, o que é a masculinidade? Não é? A masculinidade não é isto. A masculinidade é isto. Antigamente, se calhar, foi aquilo e teve uma altura, um propósito. E eu até faço assim aqui algumas teorias fantasiosas, nada científicas, né? De que há uma altura, com estas confusões todas, em que o homem tem de proteger a mulher, não é? Tem de proteger a mulher. Como tem de proteger a mulher, né? A certa altura é quando, às vezes, a proteção torna-se em mandão, não é? Não sei se estão a perceber, é do género. Eu para meus filhos, né? A proteção. Exatamente, é isso, é lógica. Como? Não ouvi, desculpa.
É como se faz com os filhos. Até hoje reproduz-se um bocadinho a lógica. Como eu sou o teu protetor, eu digo a que horas tu entras, a que horas tu sais. Eu dou-te o dinheiro suficiente para tu comprares o penso higiênico, mas não mais. Tu não podes perseguir uma carreira porque vais ser incomodada no trabalho, vais ter que voltar tarde. Isso é tudo proteção. Para muitos homens, isto é apenas e só proteção. Isso. E algumas mulheres também. É opressão. E algumas mulheres não percebem a forma como essa tal proteção as subjuga e as coloca num patamar abaixo. Quando tu tens que explicar à pessoa qual é a responsabilidade que vem quando tu ganhas o teu próprio dinheiro, algumas não estão a fim disso, né? Preferem não ter que fazer essa luta e viver dessa maneira. O que acontece é que nem todas as pessoas com quem vivem são Wenda. E então, se tu ganhas uma mesada, tu obedeces a mim. É a lógica que se faz com os filhos. Exatamente. É complicado, né? Porque o marido é o teu papá, né? Exatamente. E depois isso, a certa altura, estratifica, cristaliza e, de repente, já a mulher já é do homem. Né? A mulher já pertence ao homem. A mulher, a filha, pertence ao homem. E o homem já negocia a mulher, não é? Ele que casa a mulher. E depois, pior, fica tão inscrito nas nossas cabeças dos homens e das mulheres que às vezes até as próprias mulheres continuam a passar esses ensinamentos aos próprios filhos. Não é? Elas ensinam os homens de antigamente. Não é? E quando uma mãe vê um filho que não vive assim com a sua mulher, ela fica preocupada em garantir que ele não está subjugado, enfeitiçado, abobalhado. Portanto, reforça junto do filho que ele não está a ser homem. Tu deixas a tua mulher sair, tu lavas a louça, tu ajudas, tu foste à clínica com ela. Eu tratei de 5 filhos, sem o teu pai. Exatamente. Portanto, reforça-se imenso, as nossas mães e as nossas tias reforçam imenso isso. Porque eu acho que era a ordem natural das coisas, né? Porque elas, que no fundo, não querem é que... É isso que tu disseste, não é? A gente volta para trás e quer restabelecer a ordem antiga. É isso. Opa, nós estamos aqui a acabar este live. Infelizmente, eu acho que eu vou pedir ao Wenda para fazermos mais um, porque as pessoas estão aqui cheias de perguntas. Eu queria queria fazer uma pergunta que está aqui, que é da Nair Makeup. Como é que nós, mulheres, podemos transmitir aos nossos parceiros, podemos transmitir isso aos nossos parceiros que pensam ainda de uma maneira patriarcal? Coragem. Nair, coragem. Ora bem, eu acho que o humor é importante. O humor é importante, não é? E eu acho que... O humor? O humor também. O humor também é muito importante. O humor é muito importante. E eu às vezes, isto pode parecer polémico, não é? Mas o homem atual está num local de privilégio, não é? Mas quando tu estás muito alto, tens muito medo de cair. Né? E, portanto, muitas vezes, quando as mulheres começam a falar dos direitos, de fazer as coisas de maneira diferente, isso pode assustar os homens. Né? Pode assustar os homens e eles reagirem da forma como foram ensinados, não é? Com violência, com subjugação. E, portanto, quando eu digo que o amor é... a mulher, quando está a falar com ele e quando lhe está a dizer que quer determinadas coisas, que precisa, que sente, que também não fica completa, não fica inteira, se não puder trabalhar, se não puder viajar, se não puder sair com os amigos, seja o que for, né? Seja o que for, que o transmita também, ou que o consiga transmitir também com amor, né? Para que ele saiba que tipo, não é contra ti, né? Eu não estou feliz contra ti, eu não te estou a faltar ao respeito, eu quero ser uma pessoa feliz e quanto mais feliz eu for, mais feliz também nós vamos ser. E isto é científico. A felicidade da mulher está diretamente relacionada com a satisfação conjugal. Isto é científico. Portanto, quando se me diz, se a mulher não está contente, epá, a coisa não vai funcionar bem. Não é? No melhor interesse dos homens, não é? Conseguirem trazer essa situação. Eu acho que hoje em dia, quer dizer, se calhar não posso dizer isto, né? Mas quando eu penso na minha filha, eu quero que a minha filha
tenha espaço, eu quero que a minha filha possa ser aquilo que ela quer ser, né? Eu não quero que ela encontre um homem que a vai subjugar e que não vai deixar que ela seja feliz. Aí eu vou me chatear. Né? Portanto, então, a minha mulher também é filha de alguém, também é filha de outro homem, não é? E, portanto, como é que eu vou tratar a minha mulher? Da maneira, se calhar, como eu gostava que a minha filha fosse tratada. Não é? Com liberdade, com espaço, com respeito, com amor, com essas coisas todas, não é? É isso que eu vou tentar. Vamos encanar muitas vezes, vamos fazer muitas asneiras, vamos achar que estamos certos e de repente, epá, não tinha pensado nessa perspectiva. Não é? Duas cabeças pensam melhor do que uma, não é? E às vezes não, sempre. Temos que nos ajudar uns aos outros a pensar. Né? E vai haver alturas em que nos confrontamos, em que não concordamos, etc. Epá, mas é um caminho. Agora, eu acho muito que esta libertação mental tem que ser feita pelos homens. Pelos homens. Né? A mulher, o papel da mulher aqui... E pode dar assim algum suporte, pode no sentido quase que validar, né? Mas o homem tem que fazer o seu caminho, né? Não é a mulher que vai dizer ao homem, olha, tu tens que ser assim, né? Porque aí fica lá e estás a mandar em mim. Não, o homem, enquanto comunidade masculina, este meu professor há 20 anos atrás falava nisto. Nós todos achámos que ele era maluco, mas o que ele queria falar era isto, né? Um minuto. O que ele queria... Não vamos perder o live, que eu quero gravar o live para depois nós podermos ver. Nós, enquanto homens, temos que fazer esse caminho e temos que nos sentir... Fecho este e continuamos. Mais um bocadinho. Fecho este, segura o teu pensamento, eu fecho este live e continuamos mais um bocadinho. Senão perdemos isso tudo. Se não perdemos tudo e não fica gravado. Até já. Pode ser? Tá Claro. bom, até já. Ok, obrigado a todos. Até já, vimos, voltamos lá. Ela ficou as crianças. Muito chateada. Alô? Vai, continua, primo. Força. Então, vá, para concluir, basicamente a ideia é que nós precisamos do outro, não é? E nós, claro que precisamos das mulheres porque, de alguma maneira, tem que haver alguma aflição, não é? Daquilo que nós estamos a fazer. Não é só aquilo que nós, homens, achamos que é, não é? A masculinidade não somos só nós a dizermos o que é, mas acho que sim, acho que as mulheres também têm uma palavra a dizer sobre o que é a masculinidade, porque é uma coisa que se complementa com a feminilidade, não é? Mas há um caminho que nós, enquanto comunidade masculina, temos de fazer, de encontrar a nossa linguagem. Né? Encontrar uma linguagem que seja mais compassiva e que abrace, que dentro da masculinidade haja espaço também para a feminilidade, que abrace não só a visão patriarcal, né? Mas também uma visão matriarcal, onde nós possamos dar espaço à nossa intuição, onde nós possamos dar espaço à nossa sensibilidade, onde nós possamos, epá, como as minhas filhas dizem, epá, pai, tu beijas muito, pai, tu estás sempre a beijinhos e abraços, pai. Não, mas sim, temos que ter espaço para isso e poder fazê-lo não só com as filhas, né, mas fazê-lo também com os amigos, né? Poder ser capazes também de exprimir afeto, sem ser só através de grunhidos, né? Exprimir afeto, dar um abraço em espaços públicos, estarmos à vontade. Acho que quando nós começamos a perceber e perceber que nós podemos reconstruir a nossa masculinidade de forma que nos torne também mais felizes, porque a masculinidade antiga já não nos serve. Já não nos serve. Né? E por isso é que depois nós nos sentimos atacados por ela, por isso é que nós nos sentimos constrangidos. Epá, eu tenho que ser o melhor, né? A patriarcado é muito competitivo, eu tenho que ser o melhor, tenho que ser super agressivo, não é? Se eu não chegar lá e não der um berro, não é? Epá, então se calhar estou a ser mole, estou a ser fraco, mas também dá espaço essa fragilidade, e muitas vezes a maior força é de conseguires partilhar a tua fragilidade, não é? Porque quando tu consegues partilhar a tua fragilidade, no fundo, estás a ser muito forte.
Estás assim, A muito forte. vulnerabilidade tem muito. Há bocadinho estava a ver aí um comentário que havia um comentário que eu não tinha percebido afinal o que era ser homem. Acabaste de explicar tudo, que é o ser homem não está definido, não há um padrão para ser homem. É o saber seres tu e tu mesmo definires a tua masculinidade. É tu mesmo definir a tua masculinidade. Não é deixar que as outras definições externas que andam por aí de masculinidade te definam a ti. Mas és tu, seres tu e definires a tua masculinidade e saberes encontrar o equilíbrio entre a tua masculinidade, a tua feminilidade, a tua rigorosidade, a tua necessidade de estrutura e o teu fluir pela vida. É o estares em harmonia com os teus dois lados. Sim. Eu vou fazer um paralelismo com alguns programas de computador. Que é, por exemplo, às vezes estás no teu trabalho e surge uma nova ferramenta informática, né? Que vem para ajudar. Né? Só que a ferramenta é tão complicada que tu demoras imenso tempo, dá-te mais trabalho, não consegues fazer o teu trabalho tão bem e estás lá e o teu patrão está a dizer, mas você é burro, você não sabe usar essa ferramenta. E tu estás lá a suar a conseguir usar a ferramenta, né? E eu digo, não é o homem que tem que servir a ferramenta, é a ferramenta que tem que servir o homem. Né? Da mesma maneira, não é o homem que tem que servir a sociedade, ao conceito do que é a sociedade, ao conceito do que é ser masculino. Não é? É ao contrário, é esse conceito que tem que nos servir a nós. Não é? E a partir do momento em que esse conceito já não nos faz sentido, já não nos dá espaço para nós expressarmos o afeto, nós, os homens, nós queremos abraçar os nossos filhos, nós queremos, não é? Mas antigamente isso não se fazia. Não é? O pai não é pá. Não é? Mas nós sabemos que hoje eu quero abraçar as minhas filhas. Eu quero abraçar, e não quero que haja uma masculinidade ou uma sociedade que me diga tu não podes fazer isso, porque isso não é de homem. As mulheres é que abraçam os filhos, os homens não. Os homens só dão bafos. Não. Não é isso que eu quero. E, portanto, eu acho que é isso que nós homens temos que fazer, é questionar. Não é? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. O que é que me faz feliz? E para isso, tens que perceber quem és também. Perceber quem és, perceber o que é que te anima, perceber o que é que te faz bem, ir à procura disso, perceber a tua linguagem. Quando eu falo de perceber a tua linguagem, é isso que eu quero dizer. Qual é a tua linguagem? O que é que te faz soar? O que é que te faz sentir? Estou lá, estou no sítio certo, estou na altura certa, estou no momento certo. E esse é o momento do sagrado masculino. É o momento em que tu sentes, eu estou no sítio certo, na hora certa, no momento certo. É esse o que eu acho. Vou-te pedir só para explicar, porque esta questão do sagrado masculino ainda é muito alienígena para muitos homens. Muito alienígena para muitos homens. Que brincadeira é esta do sagrado masculino, faz favor? Para mim, não é? Eu estou a tentar perceber também o que é, não é? Porque quando nós começamos a ouvir as mulheres, o sagrado feminino, não é? A mulher tem uma série de mistérios mesmo, não é? O mistério do corpo, o mistério do que é que se passa lá dentro. É aquela história que eu vos contei há bocado é óbvio que depende, não é? O homem fica sempre sem saber muito bem o que é, não é? A coisa não é preto no branco, não há um manual, não há tipo um livro que diz a mulher quando levanta a sobrancelha quer dizer isto. Pode querer dizer 1000 coisas, não é? E portanto eu acho que o próprio sagrado masculino também tem que ser visto, não é uma cópia do sagrado feminino para homens. Eu acho que há qualquer coisa da pesquisa do homem, né? de pesquisar sobre si próprio, para ele encontrar o que é o seu sagrado masculino. Né? E os homens, se calhar, estão mais ligados à ação, à tarefa. Né? Tradicionalmente, não quer dizer que tenham todos, né? Mas o princípio masculino é um princípio de ação. Né? Portanto, se calhar, uma forma de procurar o sagrado masculino é através da ação. Né? É através, se calhar, de ir para a natureza, fazer qualquer coisa. Né? No meu caso, por exemplo, foi a capoeira. A capoeira a mim trouxe-me
uma espiritualidade incrível, não é? Que é luta, que é jogo, que é dança. E quando eu entrei lá, não é? Eu percebia que eu era trabalhado a diversos níveis, né? Desde a vergonha de entrar na roda, até o confronto com o outro, até a própria filosofia de que o outro não é um adversário, não é? É um parceiro, por quê? Porque sem ele, tu não podes fazer capoeira, não é? Portanto, ele está lá. Então, tem que estar os dois. Tem que estar ali, né? São complementares. E o que nós estamos a fazer não é lutar um com o outro. Na capoeira nós não dizemos lutar, dizemos jogar, né? Porque é um jogo, é uma dança no sentido em que a coisa está ali, né? E então, eu acho que isso, por exemplo, esse tipo de atividades, né? E de atividades também, os homens juntos, onde se possam fragilizar, onde possam também falar um bocadinho, né? São formas que nós podemos ter também para trabalhar o sagrado masculino. Mas eu também acho que ainda estamos um bocadinho atrás, tendo em relação se calhar, ao trabalho que as mulheres vêm vindo a fazer de mais profundamente, já há muitos anos a trabalhar o sagrado feminino e entrar em contacto com tudo aquilo que nós homens dizíamos que era sujo. Né? A menstruação, mudanças de humor, né? o corpo. Nós homens, né? E as mulheres tinham que restringir isso, né? E agora estão a resgatar, não é? Esse poder, essa magia de renovação que é mensal, a sua relação com os ciclos, a relação com a lua, a relação com a natureza, tudo isso, não é? Está a ser resgatado. E nós, homens, eu acho que o sagrado masculino é isso, é também resgatarmos o nosso papel neste ciclo, não é? É como quando eu te falava de eu encontrar a minha filha, não é? Eu percebo qual é que é o meu papel aqui. Qual é que é o meu papel, não é? Eu queria ser, né, dar de mamar e ter aquela... Mas não era dar de mamar, era ter aquela ligação direta com a filha, não é? Mas percebi, não, mas esse não é o meu papel. Né? E através de um outro trabalho, não é? Eu consigo ter essa ligação direta com a minha filha, porque eu sei que da mesma maneira que no jogo de capoeira aquele jogo só acontece porque somos dois, não é? Eu sei que a felicidade da minha filha no peito da mãe só acontece porque eu criei o espaço seguro à volta para ela lá estar, não é? E por isso eu estou ligado. Eu estou ali, eu estou presente em cada momento, não é? Posso não estar no direto, mas eu estou presente em cada segundo em que a minha filha está feliz, em que a mãe da minha filha está feliz e que as duas estão a criar ali uma vinculação incrível e fantástica e que necessariamente passa para mim. Necessariamente passa para mim. Eu sinto, trabalho feito, trabalho feito. Isso faz-me lembrar muito de 5%, a minha bateria vai acabar. Isto faz-me lembrar muito de um ancião índio americano que dizia, não é iPhone, é Samsung, vamos ter mesmo que acabar o live, mas vamos salvar, que dizia que na espiritualidade e no mundo material o papel do homem é proteger o espaço da mulher para a mulher poder fazer o seu trabalho invisível. E é exatamente isso que tu disseste. É exatamente isso que tu disseste. Lenda, gratidão imensa por esse momento. Obrigada por me deixarem participar. Gratidão imensa por esse momento. Gratidão por me deixarem participar. Adorei te conhecer ainda mesmo. E linda das duas. Podemos ter que produzir, vamos mandar para o laboratório. Acho que vamos mandar para o laboratório. Eu acho que tu devias ter tido filhos. Acho que sim. Pronto, foram só meninas, Deus abençoou-nos com meninas, mas pronto, na verdade, tu és pai de comunidades, né? Porque ele trabalha muito com comunidades, trabalha muito com jovens. Eu vivo no Brasil, não é? Não, em Portugal. Portugal. Então, o Enda está aí a criar filhos homens de valores do resto da sociedade. Força para esse trabalho. Força, porque às vezes essa referência que vem de um professor de capoeira ou de um mentor fora de casa é decisiva para a mudança da vida e da perspectiva de muitos rapazes e meninas também, né? O papel de um professor é terrivelmente, tem um impacto tremendo. É muito pesado, Então, força para esse teu trabalho, com essa tua visão do mundo,
não é só importante, é tipo, meu Deus. Essencial, Yeah. essencial, essencial. Não, muito, Gratidão, muito, é. muito obrigado. Obrigado pelo desafio. Eu disse a Sara, tipo, vou dar outro tremendo. Como é que eu vou fazer isso? Né? Yeah, mas ela desafiou-me e aí está. Foi uma experiência fantástica, incrível. Eu depois também às vezes começo a falar e já perco noção do tempo, perco noção de onde é que estou. As conversas estão assim, fazem-me voar, é incrível. Eu acho maravilhoso, maravilhoso ver duas meninas lindas, fantásticas, a fazer este caminho, a trazer, bringing awareness, não é? Abrir consciências, é um caminho fantástico. Eu acho que nós homens, epá, a gente tem que apanhar o comboio, porque senão, né, vamos ficar para trás e vamos ter uma espécie em vias de extinção qualquer dia. Não pode. Nós temos muito para dar. Eu acho que o masculino tem muito para dar e precisa se reavaliar, reaver. E é um caminho que se faz. Portanto, agradeço a oportunidade de partilhar aqui algumas das minhas ideias. Agradeço muito a maneira como me receberam, foram umas queridas. E pronto, desculpem qualquer coisinha. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a nós, Eda. Obrigada. Beijinho. God bless. God bless. Tchau. Obrigada, vocês todos também que estiveram aqui A Josefina conosco. pediu para tu gravar. Vou gravar, sim senhora chefe. Beijo grande. Tchau, Beijinho. tchau.